Olá, bem-vindos ao canal Alma Luz, bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, que fazemos com todo carinho para todos nós, não só para vocês, para nós também, para mim, muito importante. Aqui o nosso compromisso diário, a gente faz a leitura sequencial do Evangelho, nós estamos no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Convidamos todos vocês para estarem aqui conosco, participando e ajudando a fortalecer as nossas vibrações, para quem sabe a gente fazer um pouquinho pelo nosso planeta Terra também, né? Então tá, vamos lá, pessoal. Leitura de um livrinho de mensagens que vocês já sabem que faço sempre. Estou lendo o livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A leitura de hoje é a de número 22 e tem o título Corrigendas. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Isso é uma frase de Paulo que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama a todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, dói-lhe as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Convidamos a todos para irem, então, serenando os pensamentos, respirando profundamente, para juntos unirmos os nossos sentimentos e pensamentos em elevação de uma prece ao nosso Mestre amado Jesus, a quem agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, pela graça de podermos comentar o seu Evangelho. E lhe pedimos, Mestre amado, por favor, que esteja conosco essa noite mais uma vez, que possa nos ajudar com a inspiração divina para que a leitura do que vai nos ser exposto hoje possa trazer para nós alguma coisa que cale fundo ao nosso coração, ao nosso sentimento e nos auxilie no momento propício. Nós agradecemos também aos nossos amigos na espiritualidade que já se encontram aqui conosco, nos nossos lares, nesse momento, nos ajudando a proteger o ambiente e a enviar a nós também essa inspiração, trabalhar os fluidos que nos envolvem, para que fiquemos num ambiente de paz. Muito obrigada a todos e que assim seja. Isso aí, pessoal. Então, vamos lá? Estamos, então, como dito, no capítulo 2º do Evangelho de Mateus.
no bloco que fala sobre a fuga para o Egito, e a gente está terminando hoje esse bloco com o versículo de número 17. Nesse bloco, então, é relatado quando José tem o sonho do anjo que diz para ele fugir para o Egito, porque Herodes vai matar o filho dele se ele não for embora. José diligentemente se levanta, pega filho, pega esposa à noite e sai em fuga para o Egito. E acaba tendo que ficar lá até a morte de Herodes, porque antes, infelizmente, não tem como voltar, e Herodes, nesse meio tempo, emite aquela ordem de matar todas as crianças até os 2 anos de idade. E aí o próximo versículo, ele diz o seguinte: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada porque já não existem. É muito triste essa passagem, né? Esse episódio da história, que a gente que está aqui fazendo, né, o estudo do Evangelho acredita sim ser real, porque não só, né, pela crueldade, obviamente, do que foi feito por Herodes, sem pensar, e por um motivo tão fútil, né, por medo e vaidade, ele causou uma dor imensa para inúmeras famílias, né, para uma região completa, desestabilizando a região, inclusive, né? Imagina famílias e famílias e famílias chorando os seus recém-nascidos, os seus filhos pequenos mortos, né? E aí a gente tem essas mães e esses pais, né, passando por essa prova tremenda, difícil, e esse versículo aqui nos mostrando mais uma vez a questão dessa preparação, né, para a vinda do Messias, que já ocorria de longo tempo, que foi ali plantada em cada profecia, né, que os profetas da época traziam alguma informação que posteriormente os judeus que precisavam muito dessa confirmação da letra das escrituras, né, pudessem então verificar e dizer, olha, está se dando conforme o profeta Jeremias disse, está se dando conforme Isaías. Mas a gente sabe que nem isso adiantou muito, né? Infelizmente, a mensagem de Jesus ficou para a posteridade, felizmente, muito graças aos gentios, se não fosse os gentios, né, os não judeus, se não fossem eles, a mensagem talvez não tivesse se espalhado como se espalhou, né, pelo mundo inteiro. E aí a gente pode até fazer um exercíciozinho aqui, né? Imagina se os judeus tivessem aceitado Jesus. O judaísmo seria muito diferente, porque, na verdade, a religião que se seguiu, né? Primeiro o cristianismo primitivo, que era assim uma coisa mais menos de religião institucionalizada e mais de religiosidade, né? De espiritualidade. Mas aí, então, disso se seguiu um catolicismo como uma religião mais institucionalizada, com bispos e cardeais e papa e igrejas e tudo mais, mas com uma história toda herdada do judaísmo, né? Então, as pessoas católicas e depois todo o cristianismo, né? Assim, as derivações que vieram depois, também creem no Antigo Testamento, algumas com uma limitação de livros, né? Não tem todos os livros que o catolicismo aceitou, ou que o próprio judaísmo hoje tem, assim, desde então tinha, né? Mas, apesar de algumas mudanças, a gente herdou, né? O Antigo Testamento, que era do judaísmo, né? E levamos para essas novas religiões. Então, se Jesus tivesse sido aceito pelos judeus,
ao invés de a gente ter talvez um catolicismo, né, que depois teve as outras derivações, a gente provavelmente teria um judaísmo, né, mais universalizado. Mas enfim, o sofrimento, né, e a dor. Porque eu acho que esse versículo vem para a gente agora demonstrar isso. Algo que nunca, infelizmente, no nível evolutivo em que nós estamos, nem na época da vinda de Jesus, em que, como a gente repete aqui sempre, esse preparo da espiritualidade, do ambiente, das situações, das pessoas encarnadas, nem isso poupou, né, as pessoas de vivenciarem essa prova tão forte. E a gente precisa encontrar, né, através dos nossos estudos, através das nossas pesquisas, alguma coisa que ajude a gente a entender, né? Então, assim, o fato é que mesmo a vinda de Jesus, ela serviu para dar uma guinada espiritual, moral, ética no coração das pessoas que estavam encarnadas na época e até dos desencarnados, né? Existem relatos de pessoas que não estavam aqui encarnadas na época de Jesus, mas que, estando na espiritualidade, despertaram por uma troca de olhares com ele, por uma situação que aconteceu, né, lá na espiritualidade mesmo, com Maria, né, mãe de Jesus, ou o próprio Jesus. Mas, enfim, esse momento, né, que ele esteve aqui, ele esteve justamente para alavancar a humanidade para um outro patamar de espiritualidade. Mas as pessoas que estavam encarnadas aqui, e talvez até por isso mesmo que ele veio, ainda estavam muito perdidas nesse sentido. Por mais espiritualizados que fossem, né, os judeus, ainda existia uma visão muito limitada das coisas, né? O próprio fato de se imaginar que o Messias seria esse guerreiro que iria combater o jugo de Roma, e criar uma guerra, né? E trazer morte, trazer luta, isso já mostra, né, que a mentalidade precisava de uma expansão, precisava de aprender a entender um pouco melhor a lei do amor, que não existia, né? Não existia a ideia de um pai, ao invés de Deus Todo-Poderoso, não, um pai amoroso, um pai celestial que cuida da gente, que quer o nosso bem. Isso não existia tanto. Então ele veio para trazer essa novidade, para trazer essa nova mentalidade. E claro, então por conta disso, a gente entende que as pessoas que estavam vivendo naquela época traziam uma bagagem ainda muito pesada, como trazemos hoje ainda, né? Nós temos bagagens aí que, né, bagagens no sentido de o que colher, o que plantamos no passado, que a gente traz para uma outra encarnação para acabar colhendo, né? Então, as situações de dor, de perdas e de sofrimentos, né, que a gente traz numa encarnação, elas estão todas conectadas, ou numa grande parte delas conectadas com uma situação acontecida anteriormente, né, numa encarnação passada, ou até nessa própria encarnação. E não era diferente naquela época, talvez até com bagagens ainda mais pesadas do que as nossas, né, por conta dessa violência que era muito mais patente, né? Hoje existe, sim, a gente se choca e tudo mais, mas felizmente a gente tenta se controlar um pouco, né, pelo menos. Mas demonstrando assim que essas coisas, né, essas barbaridades ainda iriam acontecer apesar da vinda do Cristo, né? Então, e aí traz para nós uma compaixão por essas pessoas, porque a gente compreende essa necessidade, né, de trazer uma bagagem de uma outra encarnação para essa, mas isso não deixa de causar em nós um sentimento de compaixão mesmo, né, por uma pessoa, por uma mãe
que perde um filho assim numa situação mais violenta, uma mãe ou um pai, né? Isso sempre mexe com a gente, né? Essas situações de acidentes que às vezes a gente vê atualmente, e isso deixa a gente, mexe com a gente, né? E qual que é o nosso papel, né? O que que a gente pode fazer? A gente, às vezes, talvez o nosso papel maior, né, estando de fora, seja compreender, seja ter um pouco de respeito pela dor da outra pessoa, porque principalmente se a gente nunca, né, passou por uma perda familiar, seja ela qual for, a gente talvez tenha um pouco mais de dificuldade na questão da empatia mesmo, né, de se colocar no lugar da outra pessoa. Mas existe um estudo que é utilizado hoje em dia dos estágios da perda, né? Quando a pessoa tem uma dor muito grande, dos estágios de receber, por exemplo, o diagnóstico de uma doença terminal ou da morte de um ente querido, né? Que passa pela negação, pela raiva, pela barganha, né? A pessoa fala, poxa, me deixa pelo menos ver meu filho para a escola, né? Passa pela depressão, até finalmente chegar na aceitação, né? Então, esses primeiros estágios da raiva, da negação, eles às vezes podem fazer com que a gente que está de fora perca um pouco da nossa capacidade de empatia, né? Porque a pessoa tá revoltada, às vezes ela, sabe, perde a compostura e aquele verniz da educação que a gente costuma ter, né? Para ser gentil e dar um sorriso e tudo mais, a pessoa perde aquilo, porque ela está sem chão, ela está completamente desestruturada. Então, cabe a nós também termos aí um pouco de paciência e entendimento com essas pessoas, porque é uma dor muito terrível, né? Muito tremenda. E tem vezes, gente, que não há o que dizer. Você vê aqui que na mensagem, né? Quando fala do que diz o profeta Jeremias, fala o seguinte: Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Essa fase, né, da raiva, a pessoa não quer ser consolada, ela não quer ouvir, ela não quer o abraço, ela não quer. Ela tá muito revoltada, ela tá irritada, tudo irrita. Então, claro, a gente tem que talvez estar próximo, para que a pessoa saiba que a gente pode ajudar se ela quiser, se ela precisar, mas a gente tem que dar um tempinho para a pessoa mesmo, né? A gente tem que respeitar o momento dela e esperar, né? Esperar com paciência, fazer as nossas orações, né? Não esqueçam nunca do poder da oração. A oração é muito poderosa. Quando a gente a faz realmente, sabe, com fé e com o desejo sincero de que a pessoa se restabeleça. E aí, posteriormente, principalmente a gente que tem essa consciência, né, da vida após a morte, de que a vida não acaba, talvez a gente possa trazer uma palavra de consolo, talvez a gente possa ajudar a criar uma visão diferente. Se a gente às vezes não quiser falar nada, a gente pode dar um livro de presente, né? A gente pode, sei lá, escrever uma mensagem, né? Alguma coisa que possa de alguma forma ajudar, né? Tem o livro, os filmes, o filme do Chico Xavier, tem um filme que chama As Mães de Chico Xavier, né? Que é voltado muito para aquela época em que ele se concentrava mais no trabalho de justamente tentar consolar familiares, mães, normalmente pais que perderam filhos, né? Ou outras pessoas, mas maiormente esse grupo,
e que demonstra alguns casos interessantes. Tem um livro, né, que baseou o filme, que também é legal de assistir. Então, assim, a vida dá pra gente algumas ferramentas, a gente precisa entender o momento da pessoa e compreender que algumas coisas fazem parte realmente da vida. A gente precisa encontrar uma forma de acalmar os nossos sentimentos, né, quando isso está acontecendo com a gente, buscar um jeito de encontrar informações para explicar, porque a gente tem uma hora que a gente só quer explicação, a gente só quer saber o porquê. Por que comigo? Por que me foi tirado? Por que o meu filho? Por que uma criança, por exemplo, né? E a explicação ela é tão profunda e tão intensa que eu até gostaria de deixar aqui indicado para vocês. No nosso canal Nova Terra Talks, a gente fez uma série Desmistificando a Morte, que tem vários vídeos, né, sobre esse assunto, e tem um que fala das mortes não naturais, que trata, por exemplo, de desencarne de crianças, né? Então, fica a dica para que vocês possam se aprofundar mais. Mas eu acho que hoje o que a gente poderia comentar era isso, né? Que a gente tenha compaixão, né? Sempre, respeito, e faça o máximo que a gente consegue dentro das nossas possibilidades, não esquecendo nunca da oração, né? A oração que a gente vai fazer agora também, pedindo a todos que eventualmente tenham água aí para fluidificar, que coloquem à disposição. E a gente vai elevar os nossos pensamentos mais uma vez ao alto, ao nosso Mestre amado Jesus, a quem agradecemos também a presença entre nós fisicamente e os exemplos que deixou para que então esse evangelho fosse escrito. Muito obrigada, Mestre. Obrigada por nos guiar na vida através dessas lições preciosas. Obrigada por todos os momentos em que nós pudemos olhar para elas e tirar alguma força para seguir em frente. Que a gente se lembre sempre que aqui está um manancial de luz e que sempre é possível que encontremos uma mensagem que alivie o nosso coração. Nós pedimos, aproveitando, Mestre, pedimos pelas águas que a gente coloca aqui para fluidificar, que elas possam receber um influxo de amor e de luz e de paz e de equilíbrio que vem das fontes mais puras do coração do nosso Pai amado. Que a gente possa receber exatamente aquilo que estamos precisando, seja no físico, seja nos corpos sutis, seja no plano espiritual mesmo. Que a gente receba através dessa água o medicamento necessário para o nosso reestabelecimento, em nome de Jesus. E aproveitamos também para pedir pelo nosso planeta, pela nossa casa, né, planetária, que receba também igualmente um influxo de luz e de amor, de muita paz e de muita alegria, que os nossos corações se encham de alegria pela semana que se inicia, alguns de nós talvez até retomando o trabalho depois de férias, que a gente possa ser grato pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela nossa casa, que todos sejam abençoados, protegidos, e que a gente, contando com essa proteção, possa, dentro do nosso dia a dia, espalhar um pouco da alegria que a gente traz dentro do coração entre as pessoas com quem a gente convive. Muito obrigada, Mestre amado, e que assim seja. É isso, pessoal. Nos vemos na próxima. Tchau.